Quero convidá-los, queridos, para uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, uma poesia hebraica, Salmo de número 96, versículo de número 3. Aos queridos que desejam ingressar no estudo de teologia ali na nossa FAESP ou qualquer instituição de ensino que tem o seu devido reconhecimento, e graças a Deus a nossa FAESP agora tem o reconhecimento no bacharelado, junto ao MEC. Quando nós estudamos bibliologia, nós vamos ver que os salmos não são divididos em capítulos, mas sim em números, porque são poesias hebraicas. Então sempre se menciona salmo de número. Capítulo fica reservado somente aos demais livros da nossa Bíblia. Salmo de número 96, o verso de número 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quando nos deparamos com este salmo, a expressão do salmista nos convida a anunciar entre todas as nações as maravilhas que são feitas pelo nosso Deus. E é válido resgatar uma das falas do nosso querido pastor Magalhães, no fechamento da EBD, quando o pastor José Carlos Magalhães nos falou que nós podemos ver a Deus e a sua manifestação na natureza. E quando pensamos nas maravilhas da natureza, podemos realmente ver as maravilhas de Deus. E o salmista Davi, no Salmo 96, vai dizer e nos convidar a anunciar a palavra do Senhor e as suas maravilhas entre as nações, entre todos os povos. E eu fui buscar o significado da palavra anunciar para que juntos venhamos meditar nesta noite. E o dicionário que nos auxilia nos diz o seguinte a respeito deste verbo: porque quem anuncia, anuncia algo para alguém. Anunciar é fazer saber, anunciar é publicar, anunciar é noticiar, anunciar é trazer uma boa notícia, anunciar é fazer publicidade, anunciar é predizer, profetizar, prever. E dentro dos muitos significados da palavra anunciar, esta que me chama a atenção sobre anunciar uma boa notícia, nós entendemos que o Evangelho, no seu próprio significado, está a palavra, o verbo anunciar. Evangelizar é anunciar boas novas. E anunciar é trazer uma boa notícia. Há quem queira somente trazer más notícias, mas graças a Deus que no meio do povo de Deus sempre há uma boa notícia para ser compartilhada, notícias alvissareiras, que falam de esperança, que falam de paz, de promessas, de alívio, de socorro, de alento, e tudo isso está inserido no Evangelho de Cristo, na palavra do Senhor, aos nossos corações. Muito bem, já que publicar, anunciar, divulgar, proclamar, trazer ao conhecimento, e o salmista Davi diz que nós devemos fazer isso entre as nações. Quem sabe alguém ainda de chácara inglesa vai visitar muitas nações. Há uma promessa escatológica para nós presente no Salmo de número 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias. E dentro desse mesmo salmo, há uma expressão que o salmista diz: pede ao Senhor, Ele te dará as nações por herança. Isso se cumprirá no reino milenial de Cristo, quando a igreja, juntamente com Cristo, reinar nesta terra, logo após o término da grande tribulação, cumprir-se-á na vida da igreja o exercício de governar nações. Mas antes de chegarmos neste dia maravilhoso, quando todos nós já estaremos com o Senhor, há o pedido do salmista, e há uma responsabilidade para todos nós
que está na incumbência de anunciar, divulgar, propagar, proclamar, publicar as maravilhas do Senhor. Já que anunciar também é promover o conhecimento ou a divulgação de algo para alguém, é comunicar, é participar, é compartilhar. O verbo compartilhar é muito conhecido hoje, devido às ferramentas que nos vêm às mãos, que viabilizam e facilitam uma rápida comunicação a respeito de um determinado assunto. E é verdadeiro que muitos assuntos não têm nada de construtivo, nada de útil, mas é divulgado, é publicado, é compartilhado, porque alguém anunciou determinada informação. Logo, promover o conhecimento é anunciar, e quem anuncia, anuncia algo para alguém. E o que vem a ser este algo? O que nós temos nos nossos lábios para divulgar? O que está no nosso coração para abrir as nossas bocas e balbuciar palavras, promovendo, anunciando e compartilhando? O Senhor Jesus nos faz lembrar esse texto bíblico, que nas narrativas dos evangelhos, o Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E nós podemos conhecer o coração de alguém exatamente quando ele esboça as suas palavras. E nós vamos adentrar, Priscila, no próximo trimestre, na proposta de nossa escola bíblica dominical, a respeito do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7 será a base textual para 3 meses de estudo, no mínimo 13 domingos, 12 domingos. Nós teremos no último domingo desse trimestre uma festividade da mocidade. Logo, anteciparemos o fechamento do nosso trimestre lá no penúltimo domingo do mês de junho, já que esse trimestre ele é composto de abril, maio e junho, e nesses 3 meses a base bíblica será o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. E a proposta do Senhor Jesus é conhecer no perfil daqueles que são chamados seus filhos, o aspecto comportamental. E dentro do aspecto comportamental está o exercício da fala. E no exercício da fala, meu irmão Marcos, nós esboçamos o que pensamos. E muitas vezes o que pensamos não é dominado pelo cérebro, pela inteligência, mas é dominado pelo impulso emocional, e nós balbuciamos, narramos, falamos o que não deveríamos falar, porque fomos impulsionados, somos levados por um sentimento de explosão, e antes de pensar, abrimos a boca e falamos. Logo, você conhece uma pessoa, o seu comportamento e o que está no seu coração, muitas vezes pela sua fala, por aquilo que sai da sua boca. E eu concordo com o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Que venhamos encher o nosso coração então de algo que seja construtivo. Eu me lembro de um texto de Provérbios, me vem também à mente antes de avançarmos. O texto de Provérbios capítulo 18 diz o seguinte: da boca provém a vida e a morte. Interessante, da mesma boca é possível pronunciar palavras de vida, e da mesma boca que anuncia palavras de vida, anunciar palavras de morte. E ali o texto de Provérbios capítulo 18 vai falar sobre os diálogos e as construções que nós temos com aqueles que estão à nossa volta e aquilo que sai da nossa boca. Então, comunicar é dividir, é compartilhar, é anunciar, é trazer ao conhecimento algo para alguém. E o que sair da nossa boca, então, seja útil para aquele que nos ouve e que promova vida. E nós podemos construir um belo edifício fazendo uso da nossa fala, fazendo uso do nosso linguajar, fazendo uso da nossa comunicação. No mundo secular, muito provavelmente muitos dos irmãos já presenciaram isso, e no dia a dia das nossas profissões, nós vemos que no âmbito do marketing, o marketing é uma ciência que se especializou exatamente em propagar informações da maneira que seja atrativa ao seu destinatário. É por isso que temos muitos outdoors nas estradas por onde dirigimos os nossos carros, e eles promovem, anunciam, trazem ao conhecimento algo para alguém. E nós sabemos que é totalmente
o aspecto comercial que está inserido naquela mensagem, naquela propaganda. Então aqueles que se especializaram nesta ciência chamada marketing, vão apresentar suas empresas, seus produtos, suas marcas, e inúmeros recursos financeiros promovem esta máquina chamada marketing, para promover e anunciar algo para alguém. Bom seria, e graças a Deus que existe alguns que lançam mão dos seus recursos financeiros e abençoam aqueles que estão à disposição do reino de Deus para anunciar a mensagem do Evangelho. Não está conosco aqui nessa noite nosso irmão Cássio, mas quero fazer menção do trabalho que ele vem fazendo, um trabalho missionário. Seu projeto chama-se Bíblia na Rua, e o nosso irmão, por bondade de Deus, recebeu investimentos, e esses investimentos são muito interessantes. Alguém está investindo para que alguém leve uma mensagem para outro. Alguém anunciará algo, comunicará algo para outros, para outrem. E alguém com o coração cheio de Deus percebeu no projeto do irmão Cássio um excelente veículo para se anunciar uma boa mensagem, e para a glória do Senhor, ele recebeu uma grande quantidade de material de Novo Testamento, folhetos, Bíblias, para sair anunciando o Evangelho do Senhor. Porque quem anuncia, divulga algo para alguém, e graças a Deus, que ainda há homens abastados, que abençoam a obra do Senhor, e podem financiar o trabalho daqueles que estão à disposição, a anunciar o Evangelho de Cristo às almas perdidas. É verdadeiro que muitos de nós temos a nossa vida secular, irmã TT, e estamos ocupados com as nossas tarefas do dia a dia, mas aprove Deus levantar homens ou mulheres, jovens e crianças, que fazem uso do seu tempo para anunciar o Evangelho e a boa semente, trazendo boa mensagem a todo aquele que tem o interesse de ouvir. Logo, trazer ao conhecimento através da divulgação, anunciar. Logo eu quero estabelecer então um limiar. Nós podemos identificar aqui dois extremos, com essa pequena introdução. O que nós podemos falar, irmão Davi? O que nós podemos propagar? O que nós podemos anunciar? O que sai dos nossos lábios? Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 4, para dar embasamento a este pensamento daquilo que é propagado, daquilo que é anunciado, daquilo que é dividido, compartilhado, promulgado e levado aos ventos. Me lembro de uma alegoria, enquanto localizamos o livro de Tiago, capítulo 4, de um determinado pregador, sobre o uso das palavras. Eu achei interessante essa alegoria, ela me vem à lembrança exatamente agora, e eu vou dividir com os irmãos. Determinado pregador, na sua prédica, no uso da fala, ele expôs que aquele que faz uso da fala, aquele que faz uso da sua boca para anunciar palavras, é como uma pessoa que sobe no último andar de um prédio, pastor Jefferson, com um saco repleto de penas de aves. E lá no último andar, lá no terraço desse prédio, imaginemos numa grande avenida, essa pessoa vira todo aquele conteúdo ao vento. Eu pergunto aos senhores e às irmãs presentes, às senhoras, quem vai conseguir recolher todas as penas que foram lançadas ao vento? Esta alegoria, disse o pregador, assim é as palavras que saem das nossas bocas, elas são lançadas ao vento. Logo, aquilo que nós falamos, como diz Provérbios 18, pode promover vida ou pode promover morte. E recuperar alguém ferido por uma má palavra dita é muito jejum e muita oração. Só a graça de Deus para recuperar alguém ferido por uma palavra que foi dita no momento errado, na hora errada, na circunstância errada, com os sentimentos errados. Tudo estava errado, era melhor não falar nada, mas alguém lançou como penas em cima de um edifício, ao vento, as suas palavras. E quem foi ferido para ser sarado? Só a graça do Senhor. Então que Deus nos poupe e nos livre de ferir e ser feridos, e que possamos receber do bálsamo do Espírito Santo esta noite palavras afáveis,
ao nosso coração. E eu me lembro de outro texto, pastor Daniel, que está em Provérbios. Diz o seguinte, pastor Valdir Bíssico gostava muito desse texto, que a palavra dita ao seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Lembra desse texto? Pastor Valdir gostava muito desse texto. Uma palavra dita no seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Que nós possamos ser servidos por maçãs de ouro nesta noite, pelo doce Espírito Santo, com palavras ao nosso coração, palavras alviçareiras, palavras afáveis que promovem vida. Vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Vamos entender este ser humano que abre sua boca e fala algumas coisas, né? Ele balbucia palavras. Como é a estrutura desse ser humano? Tiago, no capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto bíblico de Tiago, nós temos aqui uma pintura, uma caricatura daqueles que estão mais aproximados, ligados, formatados. Acho que essa palavra cabe bem, conforme Romanos diz, né? Romanos, Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, é assumir a forma, formatado no padrão do mundo. Tiago, no capítulo 4, versículo 1 ao 4, ele esboça o que nós estamos vendo na mídia de forma global, o mundo inteiro está vendo. Por que vocês desejam algo e não têm? Por que guerreais nos vossos membros? Por que há guerras e contendas entre vós? E vamos falar de algo muito contemporâneo. Já passa aí, já estamos há um mês. Começou no dia 23 de fevereiro, dia 24 de fevereiro. Já passou de um mês. O embate bélico, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E essa palavra de Tiago é um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, né, pastor Jefferson? Dentro da cronologia e do entendimento dos estudiosos. E no capítulo 4 pergunta Tiago: de onde vêm as vossas guerras e as contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. E qual é o resultado da guerra? Somente morte, por inveja, por domínio, por poder. E de onde vêm estas guerras? Dos nossos próprios membros que guerreiam. Aí Tiago vai dizer isso. Imaginemos nós, queridos, homens sem Deus, sem paz, sem salvação, que almejam e cobiçam, por poder, dominar o que pertence ao outro. Qual é o instrumento? O instrumento da guerra. Cobiçais, matais, invejais. Então, que tipo de anúncio se faz? Que tipo de palavra, que tipo de argumentos, que tipo de mensagem há nos nossos lábios? O ser humano, então, conforme Provérbios 18, é muito correto lembrar desse texto, pastor Daniel. Porque da boca do homem saem palavras de vida e palavras de morte. E quando alguém declara guerra a outra pessoa, é exatamente uma palavra de morte. Alguém sairá morto neste embate. Alguém perderá a vida neste confronto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós não guerreamos mais as guerras do mundo. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que operam nas regiões celestiais. E quem peleja as nossas guerras não somos nós, é o Senhor quem peleja as nossas guerras. Graças a Deus que Ele nos concede isto. E nós temos do Senhor toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E o que nós estamos vivendo? Senão dias maus. E precisamos estar firmes. E que tipo de notícia se ouve? E que tipo de palavra pode sair da boca de uma pessoa? Palavras que promovem vida, palavras que promovem a morte. Tiago capítulo 4 é um esboço, é uma caricatura, uma iconografia, uma pintura daquilo que o ser humano pode fazer. Ser humano cobiça, meus irmãos? Será que o ser humano tem inveja?
Deus nos guarde, que o Senhor nos sustente nas suas poderosas mãos. Muito bem. Logo, já que anunciar é promover algo, é dividir e compartilhar algo com alguém, o que é este algo? Este algo, segundo Tiago 4:1, a seguir pode ser algo muito danoso, muito nocivo, muito prejudicial. Mas o que está em Tiago representa então a concupiscência da carne e a soberba da vida. Vamos ler a origem disso. Primeira Epístola de João, capítulo 2, que está aí bem perto de Tiago. Avance um pouquinho, vá para frente. Depois de Tiago, nós temos a primeira de Pedro, segunda de Pedro, aí a primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Nos diz assim o texto bíblico: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Identificamos a origem. Tiago 4 fala dessas contendas, dessas guerras que guerreiam nos membros, daqueles que cobiçam, que invejam e nada têm. Homens que estão voltados à amizade do mundo. E logo a amizade do mundo constitui-se inimizade para com Deus. Quanto mais próximo do mundo eu estou, mais distante de Deus eu estou. E a verdade contrária é exatamente assim também. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais distante das concupiscências desse mundo nós ficaremos, em nome de Jesus. Logo sabemos a origem, conhecemos a origem dessas coisas danosas. Agora, qual é o outro extremo? Já que de um lado, uma polaridade são as coisas do mundo, a soberba da vida, a concupiscência da carne. Qual é a outra polaridade? Vamos conhecer o que a Bíblia nos diz. O que pode ser anunciado, o que pode ser balbuciado, o que pode ser entregue, dividido, compartilhado, proclamado. Voltemos aos livros de Salmos. Salmo de número 40, versículo de número 5. Voltemos aos salmistas. Voltemos aos poetas da poesia hebraica de número 40, versículo de número 5. Salmo 40, verso 5. Muitas são, Senhor, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Logo, o que pode estar na boca daquele que anuncia? O que pode estar presente nesse exercício de marketing, de publicidade, de anunciar e trazer ao conhecimento algo para alguém? Podemos escolher. Tiago capítulo 4, contendas, invejas, membros guerreando, contender, invejar e nada ter, aproximar-se do mundo, distanciar-se de Deus, ou como a expressão do salmista, cheio do Espírito Santo, dizer que muitas são as maravilhas do Senhor, eu quisera anunciá-las todas, mas são muito mais do que se pode contar. Há um belíssimo hino que as nossas irmãs do Círculo de Oração cantavam, há muitos anos já não ouço elas cantar, né? Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, conta-as todas, dize-as de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez. Quantos podem contar o que Deus já fez? A Ele toda a honra, toda a glória. Quantas misericórdias, presbítero Heroaldo. Quantas bênçãos, meu amado. Quantas são ao longo da nossa vida cristã? Há quem possa estar aqui ou nos acompanhando pela internet, que está no início da sua vida cristã, está nos seus primeiros passos, mas ele pode também levantar a mão e dizer que o Senhor já fez muitas coisas por ele. Glória ao nome do Senhor. Quais são os extremos? Tiago capítulo 4, concupiscência do mundo, soberba da vida, invejas, contendas. E
Em Gálatas, Paulo traz uma lista das obras da carne, poderíamos mencioná-las também, faz parte desse mesmo polo. E na outra extremidade, nos nossos lábios, pode estar a promulgação da vida, as maravilhas que Deus tem feito. E como disse o salmista no verso 5 do Salmo 40, muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado. São inúmeras. Eu quisera anunciá-las todas, mas são mais do que se pode contar. Mas algo nós podemos dizer, sempre aos desesperançados que se aproximam de nós. Interessante que sempre vai ter perto de nós, meu querido diácono Daniel, guarda-oferta desta casa. Sempre haverá uma pessoa desesperançada que se aproxima de nós. Seja na padaria, no mercado, na farmácia, na fila do ônibus, dentro do trem, no trabalho, não importa onde. Às vezes alguém que fracassou na fé, perdeu a esperança, está desesperançado. E o que nós vamos dizer para ele? As maravilhas de Deus, que são muitas, inúmeras. E a expressão do salmista também no Salmo 116, aqueles que vão nos ver alegres, vão dizer, o Senhor fez grandes coisas por eles, por isso eles estão alegres. Extremos, o que se pode falar, o que se pode contar, o que se pode promover, o que se pode compartilhar, o que se pode anunciar. Anunciemos nós, que o nosso coração esteja cheio das maravilhas de Deus e que de nossa boca saia, não a murmuração, mas o engrandecimento e a exaltação ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito por nós. É verdade que esquecemos às vezes, queridos, é verdadeiro. Nós pegamos desapercebidos e esquecemos de contar as maravilhas que Deus fez e de anunciar àqueles que nos veem à frente desesperançados. Por quê? Está tão familiarizado, está tão contente, parece que é algo tão natural, mas o que Deus faz? Às vezes Ele cessa a chuva na nossa horta, escorre e muda o leito do rio que regava a nossa terra, e o rio muda o leito. Quem muda leito de rio é Deus. Às vezes Deus faz o sol ficar mais quente sobre a nossa horta. Às vezes o vento vem mais forte e tira o telhado da nossa casa. Aí nós nos lembramos, me distanciei de Deus, preciso voltar para Ele. Então às vezes Deus precisa usar os seus instrumentos e nos fazer voltar para Ele, para que nos lembremos das suas maravilhas. Permita-me narrar algo que aconteceu próximo a nós aqui, na cidade de Jarinu, porque meus pais residiram ali enquanto eram vivos, ali tem um cantinho, o pastor Daniel teve a oportunidade de conhecer, com um grupo de Orvalho de Irmão, e um determinado dia, num determinado mês, de um determinado ano, já se passou, foi fato, saiu nas mídias televisivas, um pequeno ciclone, um vento forte passou na cidade de Jarinu, a torcer as ferragens de postos de gasolina, são estruturas pesadas, metálicas. O vento torceu, arrancou do seu lugar e projetou na estrada, virou caminhão. Por onde ele passou, arrancou plantações, por onde passou, tirou telhados de casa. Então, o trajeto daquele ciclone, daquele vento, que chegou próximo de 150 km por hora, fez um grande estrago. Interessante que ele não passou na horta de nenhum crente. E ele passou do lado de algumas congregações da Assembleia de Deus, e nenhuma telha foi tirada do seu lugar. Conta as maravilhas que Deus tem feito. Livramentos que nos vêm, irmão Aldinho, de tormentas de vento, que torcem as estruturas do mundo, e Deus preserva a nossa estrutura intacta. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a honra. Contemos as maravilhas que Deus tem feito. E tantas outras coisas que o Senhor vem fazendo sobre as nossas vidas. Na visão de João, esse evangelista João, e este mesmo que escreveu sua epístola, no capítulo que lemos na primeira epístola de João, ele tem visões de coisas futuras. Lá na ilha de Patmos, João vislumbra coisas futuras. Vamos ler Apocalipse capítulo de número 15. Versículos 3 e 4. Que tipo de notícia pode ser dada? Lembra que uma das definições do verbo anunciar é profetizar e predizer, anunciar o futuro. E nós vamos encontrar isso no livro de Apocalipse, no capítulo de número 15, versículos 3 e 4.
Todos encontraram, amém? Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como num mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Ademar de Campos compôs um hino exatamente com esta letra. Ó Rei das nações, quem não te glorificará? Quem não temerá o teu nome? Ele fez exatamente um cântico com esta letra. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ó Rei das nações, quem não te glorificará? Quem não temerá o teu nome? E quando nós vemos João lá na ilha de Patmos, João poderia ter deixado qualquer notícia para nós, mas João escreveu que no cântico daqueles que venceram a besta, a narrativa e o que saiu da boca deles foi o mesmo que saiu da boca do salmista. No salmo que nós introduzimos este culto, nós queremos contar as maravilhas e as grandezas que tem feito Deus por nós. Que nós não precisemos passar por esse período descrito em Apocalipse 15, porque esses serão aqueles que sobreviverão o período da grande tribulação. Nós queremos ser arrebatados. E uma grande e boa notícia para nós nessa noite: Jesus vai arrebatar a sua igreja. Estejamos nós atentos a esta grande notícia. Notícia alvissareira que promove nos nossos corações a esperança de não experimentarmos esse período que é chamado de tribulação. Que guardemos o testemunho conosco, ainda em vida, dizendo que só o Senhor é Deus, e que são muitas as suas maravilhas, e que saia de nossas bocas sempre a boa notícia, sempre o louvor, sempre um agradecimento, sempre uma exaltação por todas as maravilhas que o Senhor tem feito a nós. De geração em geração, deve-se contar as maravilhas de Deus. Eu contarei aos meus netos o que Deus fez na vida da bisavó deles, que já dorme no Senhor. Eu vou contar como Deus curou ela do seu AVC. E todos os membros que estavam tortos voltaram ao seu lugar. De como ela abandonou o seu vício, de como Deus fez. Lembra que eu falei de como Deus faz? Os instrumentos de Deus. Foi necessário um acidente vascular cerebral que roubou os movimentos todos do lado direito de minha mãe. Logo, o acidente vascular cerebral foi do lado esquerdo do cérebro. É sempre o lado contrário e afeta-se no corpo o lado oposto. É assim, né, meu querido irmão Davi? E assim, esse AVC que foi muito violento, removeu, usurpou e tirou de minha mãe todo o lado direito. Braço torto, boca torta, olho fechado, perna travada. E logo, no próximo AVC, esperávamos a partida dela para a eternidade. Mas o segundo AVC, tudo que estava torto, Jesus endireitou. Com licença, eu quero anunciar as maravilhas do meu Deus. Eu vou contar para os meus netos o que Jesus fez na avó deles. Eles não conheceram, mas saberão que Jesus cura de AVC e livra dos vícios. Porque eu quero contar as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, na minha vida, no seio da minha família. Eu não preciso falar dos outros, irmã Terezinha. Eu vou falar do seio da minha casa e da minha vida, porque Deus fez grandes maravilhas. Que tipo de notícia está nos nossos lábios? Que tipo de anúncio se pode fazer a respeito de Deus saindo da nossa boca? Vamos para outro belo texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. A doxologia de Paulo, né?
capítulo 11, versículo 33 e 34. Paulo faz uma belíssima exposição a respeito das grandezas de Deus. O salmista disse que são maravilhosas e incontáveis as maravilhas de Deus. E Paulo, no Novo Testamento, também vai escrever a respeito das maravilhas de Deus. Assim como lemos em Apocalipse capítulo 15, e Ademar de Campos fez um belíssimo hino com aquele texto, aqui também há outro louvor que foi extraído daqui. Vamos ler, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Resgatemos mais uma fala do nosso pastor José Carlos Magalhães, na EBD ali na Lapa. Deus se revelou a nós. Nós não teríamos condições de conhecer esse Deus, pastor Daniel, cuja profundidade das riquezas e seus conhecimentos são insondáveis, Lucas. Quem pode localizar? Nos ritos e mitos do imaginário humano, quem queira usar o final do arco-íris para encontrar um duende, um gnomo com um baú cheio de moedas de ouro. Vai achar nunca. Mas está no imaginário do homem. E o homem fica procurando investigar coisas que estão distanciadas dele, no seu imaginário, e nas suas elucubrações. Ele inventa suas mitologias e sai à procura de riquezas escondidas. E a maior riqueza revelada está aqui. Profundidade das riquezas. É profundo, irmão Davi. Quando a gente vem para a nossa escola bíblica dominical, nosso conhecimento é tão raso, né, meu amigo? A gente não tem instrumentos para extrair tudo que Deus quer falar. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai pegando água do poço, em nome de Jesus. Nós vamos nos alimentando deste maná, comendo desta preciosa palavra. Jeremias, o que vê? Eu vejo uma vara. Então, se alimenta. O que vê, profeta Ezequiel? Eu vejo um rolo, então come. O que sentes? Comeu o rolo, comi. Que sabor você sentiu? Era como favos de mel. Que possa ser adoçado o meu e o teu paladar nessa noite. E que no abrir da nossa boca venha exalar perfume de mel. Que coisa interessante. A boca fala do que está cheio, o coração. E o coração cheio dessa palavra, quando nós abrimos a boca, Marco, sai o odor de mel. Porque essa palavra tem sabor de mel. E quem come desta palavra enche o seu coração. E quando abre a boca, o que sai? Palavras de favos de mel. Para adoçar a vida daquele que ouve. Não para matar, mas para trazer vida. Então eu quero anunciar com a mão direita estendida aos céus. Que o Senhor abençoe a igreja de Chácara Inglesa. Que o Senhor abençoe as famílias de Chácara Inglesa. Que o Senhor nos guarde e nos livre dos perigos deste mundo. E no nosso coração sempre haja louvores e engrandecimento diante das grandes maravilhas que Deus tem feito para nós. Quantos querem exaltar a Deus por suas maravilhas? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. E fica registrado, se nosso irmão Wagner estivesse aqui, ele ia cantar esse hino. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Este hino é belíssimo, está de acordo com Apocalipse capítulo 15. Profeta Isaías faz alusão, para nós terminarmos, é o último texto que nós vamos ler, para nós terminarmos. Profeta Isaías, capítulo 52, vamos ler. Tantos textos que falam da grandeza de Deus, vamos encerrar com Isaías 52, versículo 6 ao 10. Eu vou esperar os irmãos localizarem. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Glória a Deus. Isaías 52, versículos 6 ao 10. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz,
anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ouvi! Os teus atalaias levantam a voz, juntamente exultam, com seus próprios olhos o verão, quando o Senhor voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo, juntamente, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Que sempre haja notícias alviçareiras nos nossos lábios, que não se aparte do nosso coração as maravilhas que Deus tem feito para nós. O autor aos Hebreus vai dizer que nós não podemos negligenciar tão grande salvação.